Vocês me escutam? Dá um joinha aí. Boa noite, Sofia. Boa noite. Fabiane, boa noite. Eu entrei e deu um probleminha, mas eu acredito que foi resolvido. Vocês me escutam bem? Tá tranquilo? Tá claro o som? Tá. Obrigado então, gente. Bom, prazer vê-los, pelo menos aqui, né? Entrando na sala. E acredito que em breve, presencialmente, a gente vai estar construindo tudo isso, né, gente? Mas vamos lá, né? Tá? Assim, ó, hoje o horário ele se modifica, né? Pelo menos o de literatura. Eu não sei quando é, talvez outras modificações devem ter ocorrido aí desde ontem, mas que o nosso horário antes era 15 para as 8 até as 8h25, né? Então ganhamos 20 minutos. É bom para a gente fazer outras considerações, novas reflexões, é uma coisa bacana, né? Então a gente passa a ter agora, a partir de hoje, 1 hora. Então a nossa aula que começou há pouquinho, né? Então 8h05, vai até as 9h05, tá? Bueno, gente, na semana passada a gente estava conversando sobre a arte barroca, né? E a gente segue conversando então hoje sobre o barroco. Algumas considerações eu ainda tenho que fazer. Na verdade, não é nem consideração, é uma orientação mesmo que eu faço a vocês, que é sobre andamento de leitura para fazer questões, provas mesmo, né? Com aquilo que a gente vai vendo ao longo do ano aqui. Eu digo leitura, leitura da questão mesmo, né? Não é tipo leitura obrigatória, que semana passada até eu fiz alguns comentários, né? Da nova lista da URGS e tudo mais. Mas é leitura de questão. Quer ver, olha só. Claro que a gente discutiu, a gente debateu então a arte barroca na semana passada, e a gente viu os principais pontos, desde o contexto, questão lá do século XVII, contra a reforma, lembram? Né? E a gente definiu que o tensionamento é uma marca do homem barroco, né? A coisa da angústia, pelas contradições, a complexidade de um tempo, de uma época. Tudo isso a gente debateu. Agora, e há, evidentemente, temas que a gente precisa considerar em qualquer momento, né, de histórico que a gente viva, e, consequentemente, as artes também se preocupam com as temáticas que estão predominando determinado recorte de época. Né? Então, no século XVII, é inegável que o processo de religiosidade se cumprisse em termos de preocupações, de concentrações e focos nas discussões. Né? Agora, da mesma maneira que a gente viu a arte barroca, as principais características na última semana, eu também falei muito que o homem barroco é um cara que ele vive tensionado e em crise. Lembra a arte da crise, do conflito e tudo mais, né? Do choque, assim vai indo. Agora, essa condição temática que acelera exatamente a angústia, a dor para tentar resolver um problema, é aquilo que a gente definiu, aquela constatação da passagem do tempo. Lembram? Que é a passagem, a fruição do tempo. Então, quando o tempo ele percorre o seu curso, né, a gente não consegue reter. Isso angustia demais. Quando a gente tem a consciência, a gente constata que com a passagem do tempo, nada é permanente, tudo é breve. Né? Todos os fatores da vida, né, a própria vida. Só que esses temas acabam não definindo nenhum movimento artístico. Essa dica que eu quero dar para vocês, gente, só quero que vocês também reflitam comigo um pouco isso, tá? Então, né, mais à frente vai aparecer uma questão de um outro momento de produção, que a gente está debatendo o século XVII, que é a arte barroca, a gente vai ver os autores daqui a pouquinho, o Gregório de Matos Guerra e o Padre Antônio Vieira. Não é porque mais à frente, daqui a pouquinho, no século, sei lá, XVIII, o próprio século XIX, ou até hoje, na nossa contemporaneidade, quando um determinado autor ele versa sobre religiosidade, tematiza sobre religiosidade, ou sobre a própria passagem do tempo, que esse cara ele estará alinhado à arte barroca. Né? Então, mas então esses caras não trabalhavam com esse tema lá? Claro que sim, mas o que define sempre não é o tema. Essa é a dica que eu quero dar para vocês, tá? É a abordagem. Então, o que fica quando a gente lê uma questão, mesmo assim, quando a gente pensa uma questão sobre barroco, renascimento que é anterior, barroco,
Semana que vem a gente vai estar discutindo o arcadismo, né, fechando o período colonial, sei lá, arte romântica, moderna, contemporânea. Pensem sempre que tu tem que ter um domínio sobre o estilo de época. Não é sobre o conjunto, sobre, claro, ter um entendimento amplo ajuda, nunca atrapalha. Mas tem que entender o que é o estilo barroco, sobretudo a linguagem barroca, ou a linguagem de um outro movimento artístico, né? Sobretudo, então, o que eu quero retratar aqui, ó, é a retomada do último aspecto que vimos na semana passada. Você lembra que a gente discutiu, que eu falei, ó, se um tempo é de complexidades, isso gera complexidade em tudo, linguagem e abordagens, né? Então, e a linguagem barroca, que é o estilo barroco, ele é conturbado, complexo, exagerado. Lembra que a gente chegou a discutir? E a linguagem barroca ela se fazia por duas possibilidades: os aspectos sensoriais, né? A linguagem cultista ou gongórica e a linguagem mais racional, mais lógica, o conceptismo ou o quevedismo. A gente discutiu isso, foi finalzinho da semana passada. Tá naquele material que foi disponibilizado para vocês em PowerPoint. Tá bem ali o esquema, bem claro para vocês ali, né? Mas eu quero só reforçar a questão do estilo barroco. Por quê? Efetivamente, as provas cobram isso que eu vou colocar agora para vocês, né? Então, e a arte barroca, sobretudo em termos de linguagem, ela aparece muito mais à frente também, em outros momentos. Isso não quer dizer que o autor seja barroco. Ele não vai estar vinculado àquele dilema da corpo e alma, ou dilema reforma contra reforma. Não é isso, né? A linguagem será rebuscada, intensa no processo de está trabalhando com figuras de linguagem, figuras de pensamento, elementos retóricos, de oratória. Percebe isso? Então, assim, ó, só para lembrar, todo mundo já deve ter ouvido falar, tu lembra lá do teu ensino médio, quando a gente estuda o século XIX, né, a segunda metade do século XIX, a gente está estudando os autores ali do realismo, né, das variações, Machado de Assis, Aloysio Azevedo no naturalismo, e tem uma obra que ela foi editada em 1888, chamada O Ateneu, Crônica de Saudades, o autor Raul Pompeia. É um clássico da literatura brasileira, uma obra, a discussão é presente demais até nos nossos dias de hoje e tudo mais, né? Um forte testemunho memorialístico do protagonista, né? Enfim, tá? Não vou me deter nisso, não é esse não é o ponto. Mas aparece muito sobre o Ateneu a questão da linguagem. E se vincula ao Ateneu do Raul Pompeia, uma obra do século XIX, olha, a obra é de 1888, que ele possui um estilo barroquizante. Não tem nada a ver com a temática, e sim com a preocupação do autor Raul Pompeia em estabelecer uma linguagem mais sensorial, em elaborar um processo de uma linguagem muito rica na sua dinâmica, né, de estar organizando sob aspectos mais lúdicos, mais sensíveis, com diversos recursos da linguagem, com figuras de linguagem, com metáforas, alegorias e assim vai indo. E muitas sinestesias. Lembra aquela figura de linguagem que mistura sensações? Né? Que eu digo daqui a pouquinho que a imagem ou o som, o ruído, ele é áspero. Não a propriedade do ruído, que é uma base auditiva, a audição, a condição tátil. Eu estou misturando, é um processo sinestésico. Então, isso faz com que a obra do Ateneu possua um estilo barroquizante. Outras obras, até do início do século XX, tu pega no pré-modernismo, uma obra... e essas duas obras que eu vou dizer aqui, ó, são do mesmo ano, tá? 1902, início do século XX no Brasil, uma obra de Graça Aranha chamada Canaã e uma obra de Euclides da Cunha chamada Os Sertões. Não são os sermões do padre Antônio Vieira, que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Os Sertões de Euclides da Cunha fala sobre a guerra em Canudos, né? Antônio Conselheiro e tudo mais. Aquele processo da República Velha, né, que não era velha ainda, estava no seu processo inicial, nas suas cores iniciais, só que já demonstrando os velhos padrões de estrutura, né, violenta, né, que a gente no Brasil conhece bem, né? Agora, são obras que elas não são barrocas, mas elas possuem uma linguagem sensorial muito rebuscada, ornamentada. E até, às vezes, um autor contemporâneo
que está vivo aí, o Raduan Nassar, que até já abandonou a literatura, hoje ele vive na sua fazenda, né, no interior de São Paulo, em Pindorama. Raduan Nassar, um autor premiadíssimo. Raduan Nassar é um cara contemporâneo, obras incríveis como Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera. Ele tem um estilo barroquizante no trato que ele dá na linguagem, na ornamentação, no rebuscamento, por vezes excessivo, uma linguagem extremamente sensível e sensorial, sinestésica. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Domina o estilo do movimento para tu não errar questões. Então, quando a gente discute barroco, tem a sua temática, tem as complexidades próprias daquele recorte histórico, né? Reforma contra reforma, obscurantismo religioso, mas a linguagem tu tem que dominar, certo? Tá. Então, feita essa pequena consideração, né? Então a gente passa a discutir aí sim os autores do barroco brasileiro. Simbora? Então vamos lá, partiu. Quando a gente fala do barroco, chega ao Brasil, já naquela alusão que a gente pode fazer, lembra que a contra-reforma da Igreja Católica ela ocorre no século XVI, em pleno Renascimento histórico. Né? Lembra aquele período que vai de 1545 a 1563, isso lá no norte da Itália, isso em Trento, na Itália, né? Se organiza a contra-reforma da Igreja Católica a partir do seu concílio, a sua assembleia, para evitar os avanços da Igreja Luterana, do protestantismo, né, de Martinho Lutero, lá da sua reforma em 1517, barrar os avanços e propagar a fé mais uma vez, retomar fiéis. Né? Essa é a ideia. E ali surgiu a arte barroca. Aí tu pega um livro didático, muitas vezes aparece que a origem do barroco, a condição preliminar, né? Digamos assim, ó, não enquanto arte, mas como um prenúncio, alguma coisa que estava ali, né, já se motivando, seria a presença dos jesuítas no Brasil, que eles vêm pela Companhia de Jesus, através da Contra-Reforma, já no século XVI, que a gente estudou, lembra? A literatura informativa, a literatura jesuítica, tinha até lá aquela figura do padre José de Anchieta, o apóstolo do Brasil e tudo mais, né? Só que, enquanto arte, o barroco ele surge no Brasil numa data. Data não é importante, mas é significativo apenas para ter uma ideia e clara sobre o tempo em que predomina a estética. Começa em 1601, virou o século XVI para o XVII no Brasil. Um cara, um português radicado no Brasil, chamado Bento Teixeira. A sua obra, os livros, geralmente, para tentar suavizar um pouquinho, que é uma cópia neurótica de Os Lusíadas, de Luiz Vaz de Camões, que ele faz em homenagem ao donatário da capitania de Pernambuco. Não é boa a obra, mas tem presença e tem valor artístico, tem uma preocupação estética. Lembra que as primeiras manifestações do século XVI, os cronistas das viagens, lembra que até a gente discutiu o Pero Vaz de Caminha, não tinha literariedade. E o Bento Teixeira ele tem uma preocupação estética. Aí ele vai puxar um saco lá daquele donatário da capitania de Pernambuco. E as provas e os livros didáticos geralmente dão uma aliviada, né? E dizem aquilo que é uma cópia neurótica, que é uma. Olha que termo bonito. Lembra aquela figura de linguagem, quando tu dá uma suavizada em alguma coisa, para não ser tão dura a imagem, daqui a pouquinho vai dar notícia do falecimento de alguém, né? Então tu não diz, ó, fulano morreu. Tu diz, olha, o fulano passou desta para melhor, o fulano, enfim, tem inúmeros termos, né? Que tu suaviza, o chamado eufemismo. Então, o eufemismo, né? Os caras dizem assim, ó, que é uma derivação, a prosopopeia do Bento Teixeira é uma derivação imitativa, olha que eufemismo, né? Suavizando, da obra Os Lusíadas. Não te interessa essa obra, eu só estou contextualizando aqui para vocês, tá? Então, começa em 1601. Agora, a rigor, então o barroco, o literário cuida, o barroco, o da literatura é o do século XVII. Finalzinho na aula passada eu fiz essa pequena consideração, vou retomar agora, tá? O barroco literário, e aí tem que ter um entendimento histórico, né? Vamos pensar Brasil, colônia no século XVII. Onde é que é a concentração de riqueza? Está no norte e nordeste brasileiro. Bahia e Pernambuco. Qual o ciclo econômico? Cana-de-açúcar. Aquele famoso tríptico econômico, né, do período colonial no século XVII. Eu preciso ter uma monocultura, voltada, obviamente, para o mercado externo, né, para expropriar a riqueza, então, que é cana-de-açúcar.
eu só produzo a monocultura tendo uma larga extensão de terra, conceito latifúndio, e a mão de obra escrava, cuja escravidão, a escravização, no caso, a mão de obra é negra, né? Então tem a trágica situação, né, dos africanos escravizados aqui no Brasil. Então, e ali se concentra, sobretudo, em duas cidades, né, no Nordeste brasileiro. Né, e aí também vai estar a cultura ali, né, que é a cidade da Bahia, hoje Salvador, por onde os portugueses chegaram, né, ali naquela região, e também Recife, em Pernambuco. Então, a arte barroca na literatura se desenvolve na faixa litorânea. Percebe, então? Olha o que eu vou dizer. O barroco literário, ele também, olha o conceito, ele também é só nomenclatura, gente, tá? Então, ele também é chamado de barroco litorâneo, literário ou litorâneo, que é do século XVII, lembra? Historicamente, cana-de-açúcar, blá, 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 isso que eu acabei de falar. Ah, mas por que, professor, que eu tenho que saber esse detalhamento? Para quê? Porque teremos um outro barroco no Brasil, que não é da literatura. Inclusive, o Enem mais cobra, é o outro barroco, que é do século posterior, que é o século XVIII. Porque período colonial, século XVII por XVIII, o que acaba acontecendo? Há uma transferência de uma série de fatores, né? Sejam eles políticos, econômicos, culturais, de deslocamento do eixo norte-nordeste, Bahia, Pernambuco, para o eixo centro-sul ou centro-sudeste, né? A região central do país. Político-administrativo, né? Sobretudo a cidade do Rio de Janeiro. Agora, econômico-cultural, pelo novo ciclo econômico, vai ser o surto aurífero, que vai ser em Minas Gerais, sobretudo a cidade de Vila Rica. Ok? Vai ter o ciclo também do diamante, Diamantina. Então vai ter ali, em Minas Gerais. E no Rio de Janeiro, que vai ser o centro político-administrativo da colônia. Então, só que em meio a isso, século XVIII, a arte literária, teremos uma nova estética, que vai superar a arte barroca do século XVII, do norte e nordeste, o litorâneo, lembra? O literário é o litorâneo, que vai ser o arcadismo na literatura. Mas em meio a tanta circulação de riqueza, circulação de ideias e tudo mais, ainda teremos um barroco, é o chamado barroco tardio do século XVIII. Lembra do Aleijadinho? As esculturas do Aleijadinho também tem dentro das artes plásticas, não é mais a literatura. Aleijadinho é o escultor e tem um grande artista plástico nas representações pictóricas, que é a pintura, o mestre Ataíde, que é o século XVIII, que é chamado o barroco tardio. E aí, sabe o que já apareceu em vestibulares? A URGS já fez assim, ó. Considere seguintes afirmações sobre o barroco literário, né? O barroco da literatura. E os caras colocam tudo certo. Vamos falar assim, ó, que as principais vozes do barroco na literatura brasileira foi a poesia de Gregório de Matos Guerra, o sermonário sacro, religioso e político de Padre Antônio Vieira, em que se utiliza exatamente do processo das contradições, os dilemas corpo e alma na Contra-Reforma, sendo que o incremento da atividade cultural ocorreu no século XVIII pela atividade mineradora. Tudo certo, com exceção do final. Cuida, cuida, cuida isso, ok? Bueno, agora vamos para a gente discutir o Gregório. Eu vou tentar contextualizar um pouquinho a vida do cara, tá? A rigor, assim, ó, o Gregório de Matos Guerra, o que nós temos de informação sobre o Gregório são poucos registros. Tá? Isso se deve muito a um atraso, como era o Brasil no século XVII. Havia um grande atraso da colônia porque não havia universidade, não havia ensino superior, não havia uma burocracia minimamente organizada, né? A vida cultural se restringia, né? Longe do desenvolvimento da metrópole de Portugal, se desenvolvia a partir, né, da igreja, das praças, das festas, das procissões. Então, era muito atrasado, né? Então, era uma sociedade atrasada, escravocrata, né? Uma elite feita, estabelecida por portugueses que não eram nobres. Lembra que a nobreza, na linhagem de sangue, né, só se deslocou o Brasil em 1808, lembra?
com a tomada das invasões napoleônicas, né, lá na Península Ibérico-Portuguesa, Dom João VI resolve vir para o Brasil. Ele vem numa condição esperta, uma estratégia, ele vem com o cu na mão. Não é por uma estratégia de deslocar, portanto, a corte. Caralho, não foi. Veio com o cu na mão. Né? Senão ele ia cair também, como caiu lá Espanha, e era efeito dominó, ia cair também Napoleão com as suas tropas, né? Iam também dominar Portugal. E aí o deslocamento, pela primeira vez em 1808, que se desloca a corte. E aí vai ter um desenvolvimento aqui no Brasil e tudo mais, tá? Bom, mas então, era uma elite portuguesa que só queria fazer riqueza aqui, o desejo, o sonho era voltar para Portugal. Agora, muitos filhos dos portugueses nasceram no Brasil, brasileiros, ok? Os nomes que se davam, o nome que se dá a filhos de estrangeiros, no caso de português, naquele cenário do século XVII, nascendo no Brasil, que já eram brasileiros, eu estou falando isso porque é o caso do Gregório de Matos Guerra. O Gregório ele é filho de portugueses, porém ele nasce no Brasil. É brasileiro o Gregório. O Gregório de Matos Guerra ele é baiano. Mas o nome que se dava eram mazombos. Esses caras que nasciam, filhos de estrangeiros, casos portugueses, né, aqui no território. Né? Agora, o Gregório, como está falando, né? Então, os registros são incertos, inclusive sobre as datas extremas de nascimento e morte. Da mesma maneira, a produção do Gregório de Matos Guerra, tu imagina, não havendo imprensa, ele não teve obra publicada aqui, em vida. Né? Da mesma maneira, não há registros de textos manuscritos pelo próprio punho do autor. Né? Então, o que há de registro, na realidade, é uma base pela transmissão oral, pela oralidade, né? A permanência da poesia do Gregório de Matos Guerra, já que não assinava, é apócrifa, olha a palavrinha, apócrifa é aquilo que não é assinado. Né? E provavelmente foi manuscrita por admiradores da poesia do autor, né? Que ele era um cara que gozava de grande prestígio. Agora, o que fala sobre o Gregório, que se fala as datas, né, por mais imprecisas, mas se considera que ele nasceu em 1636. Tá. Agora, e a vida do Gregório de Matos Guerra? Claro que os pais faziam parte de uma elite escravocrata, uma elite da cana-de-açúcar, portugueses, né, que estão aqui no Brasil, e ele baiano, né, brasileiro, então, Gregório. Agora, ninguém fugia, vamos pensar assim, ó, dá um processo de educação, né, aos filhos dessa elite. Então, Gregório, moleque, piá, ainda guri, ele teve, ninguém fugia da presença dos jesuítas no Brasil, que se confiou aos jesuítas o ensino, as primeiras letras, o letramento, né? E o Gregório de Matos Guerra, então, ele teve as primeiras letras do Brasil, uma educação jesuítica. Não para se tornar padre, né? Mas letramento, valores. Só que então percebe, ó, ele começa a assimilar valores católicos. Então não é só uma condição assim, ó, o barroco tematiza a religiosidade. Tematiza a religiosidade? Claro que sim, né? Mas não é uma condição de um artista apenas, porque é o tema eu vou ter que trabalhar. Né? Não, ele acreditava nesses valores. Agora, tá, então ele assimilou isso, primeiras letras, agora, com uma idade já de seguir os seus estudos, não havendo ensino superior no Brasil, ele muito jovem, ainda com 14 anos, Gregório de Matos Guerra, ele se transfere para Portugal, ele vai para Metrópole. Ele vai dar continuidade aos seus estudos, né? Família bancando. Ele vai para Metrópole, para Coimbra, na Universidade de Coimbra, e estudar Direito. Ele tem uma formação como ele caminha a largos passos para a magistratura, né? A questão da área do direito. E tem a formação em direitos, já estamos nos anos 60. Né? Então, imagina, então ele foi, provavelmente ali em 1650, ele se transfere para Portugal, concluindo as suas formações, né? A formação canônica dele, a formação como advogado. E nos anos 60, ele começa a caminhada como advogado. Né? E já como juiz, ele é nomeado para uma pequena cidade, um lugarejo, em Portugal, chamado Alcácer do Sal. E lá vai ele, né? Vai lá ele, né? E tem a sua experiência, começa a advogar, já como um magistrado e como um juiz. Isso já para o final dos anos 60 em Portugal. Né? E ele se transfere para Lisboa. Aí a coisa começa a acontecer, a ascensão dele, né, na magistratura, e ele conhece a filha de um magistrado que tinha muito prestígio, e obviamente também dinheiro em Portugal,
Não é golpe do baú, não, ele não precisa disso, porque ele também tinha dinheiro, era uma família que tinha prestígio também aqui na colônia, né, no Brasil. Mas ele acaba casando com a filha desse magistrado, chamado Micaela. Tá? Então ele já está casado, né, fazendo a sua caminhada como juiz, e ele se torna, claro, antes ele até se tornou provedor da Santa Casa de Misericórdia em Lisboa, até que em 1671, já casado com a Micaela, ele acaba se tornando juiz civil em Lisboa. E com isso, ele teve a oportunidade, na realidade, mais de uma oportunidade, em defender a cidade da Bahia, defender a sua terra natal, em processos movimentados contra a metrópole, a cidade da Bahia. E ele defendeu a cidade da Bahia e com isso, né, sempre com o seu posicionamento, sempre com a sua capacidade, né, eloquente também de problematizar as questões e não fugir delas, ele acabou, de certa maneira, tendo alguns dissabores e alguns adversários. Bueno, mas a vida do Gregório não são apenas conquistas, também há perdas, né? E com uma perda, isso para o final dos anos 70, ele se torna viúvo. A Micaela, a filha daquele magistrado, morre, e o Gregório de Matos Guerra, ele decide, isso já a partir de 71, ele estava com 42 anos, né? Então, ele fica mais 5 anos em Portugal. Em 1683, ele resolve retornar ao Brasil. Percebe que ele ficou mais de 40 anos em Portugal. É uma vida, gente. Né? Então, com isso, ele adquiriu, obviamente, também o seu prestígio, né, como um juiz na área de direito, como magistrado, e também uma relativa fortuna, né? Mas formação, sobretudo é o que eu quero dizer, formação estética, fora a formação como juiz, como homem das leis, né, da área do direito. Mas ele absorveu desde o trovadorismo português, saca? O processo das cantigas líricas, das satírias. Deve lembrar do colégio, aquelas cantigas satíricas de escárnio, maldizer, a base do trovadorismo, o renascimento cultural do italiano Petrarca, de Luís Vaz de Camões, que era grande referência na literatura de Portugal. Então ele tem inúmeros modelos dos espanhóis, Luís de Gôngora, Francisco de Quevedo. Então é um cara muito instruído, que tem muita erudição, Gregório de Matos Guerra. E quando retorna à colônia, então, com 46 anos, isso já em 1683, ele se depara com um choque que não é apenas uma diferença arquitetônica. O cara veio da metrópole de Portugal, de Lisboa, e se depara com a cidade da Bahia. Lembra que eu falei, ó, um atraso total na colônia, né? Uma burocracia capenga, ausência de universidade, uma vida cultural restrita, como eu falei, a igreja, procissões, aquela condição central das praças. Então ele se depara com isso e ele começa a se tornar muito crítico. E outras coisas que também começa a ver, ele começa a perder dinheiro, porque aquilo que era produzido no Brasil, lembra, era expropriado, era taxado pela coroa portuguesa. E ele se depara com isso, ele automaticamente, espírito irrequieto, ele se vira contra aquela sociedade. Né? E um sentimento também de desenraizamento dele, também daqueles portugueses, dele, não por não ser filho da terra, ele é brasileiro, mas sobretudo por viver muito tempo na metrópole. É inegável que ele vai sentir tudo isso. E ele começa a produzir muito aqui. Ele tem um novo casamento. Ele acaba casando com uma jovem que ele acabou noivando, a Maria dos Povos. Né? Ele acaba ganhando um título eclesiástico, a chamada tonsura, que eram títulos, digamos, iniciais de ordens menores que ele acaba recebendo. Só que por uma vida desregrada que ele tinha, era um cara, pensando, ele era putanheiro, fubanga, o Gregório, né? Não vamos sintetizar dessa maneira, mas muito também disso. E ele se negava a usar batina. Então o título, né, da tonsura que foi dado a ele pela igreja foi retirado 2 anos depois. Casado com Maria dos Povos, né, se tornou uma metralhadora giratória contra a metrópole, atacando tudo e a todos, tipos humanos, comportamentos, né, sejam os homens portugueses, caramurus, filhos dos portugueses nascidos aqui, ou mazombos também, como eu falei, negros, as instituições portuguesas, a administração da colônia, cidade da Bahia, de Recife, né, o título, né, ali a Bianca perguntando, na realidade é a chamada
tonsura, que são títulos, são ordens menores. É um processo inicial que também ele perdeu 2 anos depois, Bianca, tá? Porque ele se negou a usar a batina, não sei se chegou a escutar essa parte, mas é tonsura, tonsura o nome, tá? Escrevi ali, ó, tá, gente? Vocês viram ali, escrevi ali, ó, tonsura o título, tá, Bianca? Qualquer dúvida, vai alimentando o chat aí que a gente vai conversando, tá? Vamos interagir. E aí o que acontece? Por toda a crítica que ele faz, só para ter uma ideia, ele considerava a comunidade que ele fazia parte, a cidade da Bahia, como a canalha infernal. A canalha infernal. Disponha, Bianca. E aí, cara, restou pouco. Ele foi denunciado à Inquisição. Lembra? Havia tribunal, havia Inquisição. Era esse o tempo obscuro do século XVII. Não importa se era metrópole ou se era colônia. Né? Ele só não foi condenado porque ele tinha prestígio. De um homem que viveu muito tempo na metrópole, juiz e tudo mais, e aqui a família tradicional, enfim, aqui no Brasil, na colônia. E acontece só que aí teve uma penalização. Ele foi expulso do Brasil. Ele foi em degredo, em exílio, ele foi viver já no processo final de vida. Expulso da Bahia, foi viver exilado numa outra colônia portuguesa na África, em Angola. Isso já em 1694, olha que ele morre um ano depois. E mesmo assim, olha o espírito irrequieto desse cara, né? O boca do inferno, o cara era um demônio, né? Então, ele acabou auxiliando lá em Angola a administração local a encampar uma sedição, uma revolta. E aí ele consegue retornar ao Brasil um ano depois com uma restrição. Bahia tu não pisa mais, Boquinha, ou Boquinha do inferno. Aqui tu não pisa mais, velho. Tu vai viver lá em Recife. E lá ele morre em Recife. Tá entendendo? Essa é a vida do Gregório. Como eu falei, ó, há poucos registros, mas ela é bem acidentada. Sofia, ele foi exilado porque, pelo comportamento que ele tinha, desregrado, e pelas críticas que ele começou a fazer na sua poesia, né, que sobretudo, o processo da sua poesia se concentra de 1683 até 90 e poucos. Né? Então ele foi denunciado ao Tribunal da Inquisição. Lembra que a gente está em plena Contra-Reforma e era um período de obscurantismo. Então ele só não foi morto porque ele era um homem com prestígio. Só que ele foi exilado. Tipo assim, ó, vaza, Gregório. Aqui tu não fica mais. Aí ele foi perdoado e retornou. Só com a restrição de não viver mais na Bahia, sim em Recife. Beleza ali, Sofia? Tá? Qualquer dúvida, vai trazendo aí, tá? Disponha, Sofia. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a poesia do Gregório. Não tem obra editada, como eu falei, não havia imprensa, né? Geralmente, desde os primeiros críticos brasileiros, o Afrânio Peixoto, né, ele já havia definido que há 3 grandes vertentes temáticas em Gregório de Matos Guerra. Né? A poesia religiosa, sendo barroco, a lírico-amorosa e a poesia satírica. Só que há outros temas. Digamos, como é que eu posso dizer para você assim? Ó, o Gregório é um poeta muito versátil, porque ele tem um grande domínio técnico, daí que ele produziu sonetos, produziu décimas, poemas narrativos, os chamados romances, que não tem nada a ver com o romance em prosa que nós temos hoje. Tá? Eram poemas narrativos que vinham lá da Idade Média. Ele produziu muito. Então ele produzia, inclusive, outros temas. Há uma poesia erótica, que a gente alinha, poesia amorosa, lírico-amorosa. Como ele era uma referência, tinha um grande domínio técnico, né? Muitos homens daquela sociedade que ele fazia parte, que era um homem da elite, aqui já na colônia, no Brasil, né? Encomendavam poemas a ele. É a chamada poesia de encomenda, não tem nem como errar, que ele fazia homenagens a esses homens, laudas de homenagem, poesia laudatória ou por encomendas, esses títulos eram era poesia encomiástica. E há uma grande vertente temática, que às vezes tu lê um poema do Gregório, e se tu lê, tu percebe que fica uma sensação que ele não fala sobre as questões da religiosidade, sobre os processos místicos, então não é poesia religiosa. Ele não fala sobre as questões amorosas, as questões, portanto, relativas ao desejo, então não é um poema lírico amoroso. Mas ele também não tem a crítica, o humor, né? A sátira, também não. Tem poemas que ele apenas reflete, sobretudo aquilo que angustia muito o homem barroco, que é a passagem do tempo. Poesias filosófico-reflexivas. Tá entendendo? Bom, como é que é a poesia religiosa de Gregório de Matos Guerra? Né? É uma poesia assim, que ela é, como eu falei, ele teve
na sua formação, uma base dos jesuítas, primeiras letras. Quando ele parte para Portugal, ele estuda Direito em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e a mentalidade era contra-reformista. Então os valores católicos ele foi internalizando. Então ele acredita, e tu lê a poesia do Gregório, é uma poesia muito honesta. Sabe quando uma pessoa ela se entrega demais? E tu pode até não concordar, mas tu respeita a entrega, porque tu percebe que é uma verdade, a pessoa acredita naquilo. Né? Então, há uma defesa arrebatada. Então, há uma honestidade, uma lealdade aos valores, um arrebatamento na poesia religiosa, mas não é uma poesia apenas de exaltação dos valores católicos, né? É uma poesia que tu lembra que a cultura barroca, lembra o estilo, a essência, crise, conflito, o eu lírico, lembra, num poema é que manifesta a carga de subjetividade. Um poema não tem uma personagem, é um eu lírico, a subjetividade que está ali, né? Que é responsável por estar deflagrando todo aquele conjunto de sensações, de emoções e tudo mais. Né? Então tu percebe que é um eu lírico sempre muito angustiado, tensionado, porque todos os valores terrenos são considerados pecaminosos. Então vem a ideia que não posso viver em erro, em perdição, e esse eu procura sempre a salvação na luz divina. Então, qual é o nome que a gente dá para isso? Ó, cuida, tá no materialzinho em PowerPoint ali, ó, tá em Barroco, lá em Gregório de Matos Guerra, na poesia religiosa. Contrição. Então, o que é estar contrito? É estar consciente que a pessoa é pecadora, e aí vem a questão da culpa e a busca da salvação. Não se pode viver em erro, se busca a justiça divina na salvação. Então, a poesia em contrição. Eu tenho dois poemas que eu quero discutir com vocês, só para vocês terem uma ideia. O que predomina é isso na poesia religiosa. Uma linguagem predominantemente cultista, bem elaborada, tradicional, obviamente que está arquitetando as ideias. Então, lembra do esão, cultismo e conceptismo? Palavras formam ideias. Né? Agora, escuta esses versos aqui, ó. Um soneto, gente, tá? Um soneto é sempre assim, né? Assim, ó, tá? Observa minhas mãos aqui, tá? Tem 4 dedos aqui, então um soneto possui 4 estrofes, conjuntos de versos. As 2 primeiras estrofes, tá? São 4 versos cada, chamados de quartetos. Então, 4 versos, um quarteto, um quarteto. Lá se foram 2 quadros ou 2 quartetos. E o soneto ele fecha em 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos cada. Então, sempre tu olha para um soneto, ele tem que ter, é um modelo fixo de composição, 4 estrofes. Então, ele escreve sonetos, também sonetos, né? Escuta esses versos aqui. Ele diz assim, o Gregório, falando a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo é o título, com atos de arrependimento e suspiros do amor. O eu lírico arrependido em contrição, ele admite que ele é culpado, que ele é um pecador, e ele busca a salvação em Cristo. Ele diz assim, ó, ofendi-vos, meu Deus, está falando a Deus, bem é verdade. É verdade, meu, segundo verso, ele termina com é verdade. No segundo verso, é como um eco, ele repete exatamente o final do primeiro no início do segundo verso, ó. É verdade, termina o primeiro verso. O início do segundo verso, ele fala, é verdade, meu Deus, que hei delinquido. Pecado, né? Então, e ele diz assim, ó, ele termina o segundo verso com delinquido, e ele, que é ofendido, né? E ele inicia o terceiro verso com a mesma palavra, delinquido. Isso é uma figura de linguagem, chamada anadiplose. Opa, parece doença de pele, né, gente? Olha a língua portuguesa, cuida, figura de linguagem. Que é um recurso de reiteração, lógico de raciocínio, que eu estou sempre retomando. Eu forço uma ideia, eu reforço a ideia. É uma base logística, né? Então, isso também é o conceptismo, lembra? Uma linguagem e a outra são sempre juntas. Então, ele diz assim, ó, ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. É verdade, meu Deus, que hei delinquido. Delinquido vos tenho e ofendido. Ofendido vos tem minha maldade. Percebe que quase uma espiral argumentativa. E ele segue dessa maneira na segunda estrofe. Maldade que encaminha a vaidade. Vaidade que todo me há vencido. Vencido quero ver-me. E arrependido, arrependido a toda enormidade. Entra nos tercetos, final do poema.
Arrependido estou de coração. Olha, pela culpa, ele está procurando Deus agora, Jesus Cristo, para lhe salvar. De coração vos busco, dai-me os braços, abraços que me rende vossa luz. E como ele fecha, luz que claro me mostra a salvação. A salvação pretendo em tais abraços, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Se pegar o primeiro verso, ele diz, ofendi-vos, meu Deus, bem é verdade. E lá no final, misericórdia, amor, Jesus, Jesus. Então ele atinge a salvação. Percebe? Mas tu percebe que é um eu tenso, angustiado. Agora, há poemas que ele constrói, mesmo na religiosidade, uma dialética. O que é dialética? Uma contradição, um processo lógico, né? Que ele busca uma síntese, ele defende uma ideia. Tem um poema que é muito cobrado nos vestibulares, eu também vou debater com vocês rapidamente, dentro da poesia religiosa desse autor. Que ele diz assim, ó, primeiro, a ideia. Primeiro, uma reflexão que ele carrega. Somos criaturas, Deus é criador. Se nós somos criaturas, então fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é perfeito, sobretudo na sua infinita bondade. Somos então imperfeitos, buscando a perfeição e, obviamente, o modelo que é Deus, nosso Senhor, e assim vai indo. Né? Então, se Deus é perfeito na sua infinita bondade, então carrega uma responsabilidade, que é o ato de perdoar. Então, a infinita bondade de Deus é o perdão. Agora, se Deus não perdoar, olha a relação. A justiça divina está comprometida. Porque a quem é destinada a responsabilidade do perdão, se o perdão, a força divina, ela está exatamente em Deus, que ele é infinito em bondade. A partir disso, então, ele trabalha com uma outra ideia. Ele trabalha com a ideia também da culpa. O eu lírico, falando a Deus também, com o seu interlocutor, diferente desse primeiro poema que eu discuti com vocês, da Nadiplose, lembra que eu falei? A última palavra de um verso inaugura o próximo, né, uma forma silogística de estar enfatizando o conteúdo que ele está defendendo, um processo muito racional e lógico, que é um recurso oratório, como eu falei, mas ele está ajoelhado perante Deus. Só que ele constata que a responsabilidade em buscar o perdão não é dele. Deus tem que perdoar. Ele diz assim, ó, primeiro verso. Soneto a Nosso Senhor. Ele diz, pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quando mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobejo um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, se ele comete erros, Deus prontamente tem que lhe perdoar. Ele busca agora no início, que é o final do poema, que é o primeiro terceto, ou aquela imagem bíblica da ovelha perdida, que até a Rita Lee já trabalhou, né, com a tal ovelha negra da família. Quer dizer, a ideia da ovelha que se perde do rebanho, que se desgarra. Então, tu imagina a imagem, uma metáfora bíblica. Se uma ovelha se desgarra do rebanho, de quem é a responsabilidade em recolocá-la no rebanho? Não, é da ovelha. Vamos combinar. A ovelha, ela se desgarrou, velho. Então, a responsabilidade é do pastor. Agora, quem é o pastor do rebanho humano das criaturas? É Deus. Então, se eu sou uma ovelha e eu me desgarrei, se eu me perdi, então, o meu pastor é que tem que me recolocar no rebanho. A responsabilidade é dele, porque eu sou ovelha e vou continuar errando. E ele diz assim, ó, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória, como afirmais, a Sacra História afirma, e ele diz assim, ó, lá no final. Então ele diz, se uma ovelha perdida e já cobrada, glória, ele está colocando a imagem de Deus aí. Aí ele diz assim, ó, lá no final, eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, recobrai, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Se tu começar a analisar o discurso, os verbos no último terceto, ele fala recobrai, que ele está utilizando ali, né? Então, eu sou a ovelha desgarrada, recobrai e não queirás, recobrai e queirás. O modo é o imperativo. Lembra quando utiliza o imperativo no modo? O modo imperativo na conjugação dos verbos? Tu tá dando uma ordem. Ele tá falando a Deus, então ele tá dando uma ordem a Deus. Cara, falando assim, ó, olha Deus, eu tô desgarrado.
Eu sou um pecador. Agora, se tu me salvar, eu volto. Se não me salvar, a responsabilidade é tua. Agora, se não me salvar, se a tua responsabilidade é essa, infinita é a tua capacidade de perdoar, caso não perdoes, a justiça divina tá comprometida. Percebe que mesmo a poesia religiosa, o Gregório, ele é extremamente polêmico. É um poema que tu percebe extremamente audacioso, presunçoso, de ataque, inclusive, a Deus. Ele transfere para Deus a responsabilidade do perdão, é uma porrada nos valores contra-reformistas do tempo. Olha, o Gregório é um grande artista, gente. Audacioso, o Gregório. A poesia lírico-amorosa, ele vai trabalhar com aquela linha, né? Também do pecado. Não vai ter concretização carnal nesses poemas, predominantemente não teremos, porque vem a culpa, porque o amor e a sexualidade é um processo pecaminoso. Lembra que o tempo era esse, era um tempo de reforma e contra-reforma, né? De obscurantismo religioso. E amor é sexualidade, sexualidade é considerado pecado em qualquer época em que as igrejas transbordem, portanto, o seu controle sobre comportamentos de fiéis e de uma sociedade. Agora, geralmente o Gregório de Matos Guerra, ele associa o amor à passagem do tempo, o que ele vai, de certa maneira, reivindicar tal constatação, uma angústia maior, uma noção de que tudo é breve, o amor acaba, a beleza feminina também. Coisas que já apareceram também aqui nos vestibulares do Rio Grande do Sul, que o padrão de beleza do Gregório de Matos, não dele, né, gente, tá? Que ele trabalha, o padrão de beleza feminino nos seus versos, não é linear, oscila. E dependendo do padrão de beleza, quando ele retrata o padrão de beleza europeu, que padrão de beleza europeu é esse? É a mulher loira, pálida, olhos claros, cabelos e madeixas louras caídas sobre os ombros. Né? Ele tem uma abordagem comportada, pueril por vezes, até por vezes platônica, espiritualizando o amor, ausente até desejo carnal, com uma linguagem tradicional, comportada, cultista. Quando ele retrata, e aí vem também um processo duplo que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Ele fala muito, e é o primeiro cara que vai falar, por exemplo, da mulata, o padrão tipicamente brasileiro da mulher. Uns vão dizer, mas o Gregório trabalha com toda uma linha de preconceito, blá, 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 o Gregório, o embuste. Cara, antes de se levantar com discursos do nosso tempo, a gente não pode fazer isso. A gente tem que se reportar à mentalidade do tempo, gente. Claro que o ajuste de contas a gente faz, mas eu não posso culpar uma outra época por não ter o esclarecimento que nós temos hoje. Cara, se passaram simplesmente... tu imagina assim, ó, de 1600, cara, se passaram 400 anos, quase 400 anos. Eu não posso reivindicar uma ausência de consciência por aquilo que nós temos hoje. Então, claro que é uma ordem de preconceito por uma base escravocrata no tempo. Obviamente que sim, o Brasil foi assentado na lógica da violência. A questão do preconceito, o racismo, é estrutural no Brasil. Tá aí as obras da Maria Firmina dos Reis, o Úrsula, tá a obra que entrou agora, lembra lá o Ponciano Vicêncio da Conceição Evaristo? Também tu vai encontrar isso lá na obra que eu contextualizei semana passada, né? Do Caderno das Memórias Coloniais lá da Isabela Figueiredo, a portuguesa contemporânea que era de Moçambique. Agora, o Gregório é o primeiro que dá visibilidade, ele registra, ele vai fixar essas etnias invisíveis. O índio na poesia, né? O negro, a mulata. E só quando ele fala desse padrão de beleza, aí ele erotiza, beira a pornografia. Um poema muito conhecido do Gregório, que ele associa à condição da passagem do tempo, e que ele fez em homenagem, lembra que eu falei que ele viúvo em 78, chega ao Brasil nos anos 80, em 83, e nos anos 80 ele acaba casando então com a Maria dos Povos, que foi noiva dele. Ele faz esse poema, que é um poema muito bonito e muito cobrado nos vestibulares. Tu já deve ter te deparado isso até em uma questão. O soneto também, ele diz assim, ó, a Maria dos Povos, sua futura esposa. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Enquanto com gentil descortesia, gente, esse verso ele não pode ser mais barroco. Olha o que ele fala.
Ele coloca no mesmo verso. Ele faz uma construção que ela é completamente absurda, não tem, porque uma anula a outra. Ele diz assim, ó, gentil descortesia. Como é que tu pode ser gentil e descortês com alguém? Quer dizer, tu morde a sopra, né? Tu dá uma porrada e faz um carinho. Tipo assim, ó, boa noite, filha da puta. Cara, não é, sabe, no mínimo não é funcional, não é recomendável. Cara, não é, digamos assim, ó, tá quebrando uma lógica de bom senso. Mas ele coloca no mesmo verso, olha o tensionamento. Isso é barroco, a linguagem, lembra que eu falei linguagem barroca? Ó? Ele diz, ele só está nos primeiros versos, primeiras duas estrofes, né? Ele está exaltando a beleza, exaltando o amor à Maria dos Povos, sua futura noiva e futura esposa. Ele diz assim, ó, enquanto com gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha rica trança voadora, enquanto vem passear-te pela fria, fria primavera. E aí ele constata a passagem do tempo, e aí tu vai ver, fodeu. Porque ele percebe que na passagem do tempo tudo se perde, o amor, a beleza da jovem, e aí fica comprometido. Ele diz assim, ó, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e em toda flor imprime sua pisada. Surge um tema, cara, quantas vezes já apareceu essa estrofe deslocada em prova, sem o conjunto do poema, afirmando como um poema árcade, neoclássico. Lembra aquela temática do aproveitar a vida, que é o Carpe Diem, que vai estar no programa da arte neoclássica. Só que também não define o arcadismo, que está presente, isso tu capta a passagem do tempo e tu associa o prazer ao tempo, né? O prazer imediato. Mas no momento que ele associou prazer à passagem do tempo, nisso se vai o amor, se vai a beleza da mulher. O tom, que era tão interessante, vibrando a energia, a beleza e o amor, a Maria dos Povos, termina num tom crepuscular, pessimista, de uma angústia terrível. Ele diz assim, ó, ó, não aguardes que a maduridade te converta em pó essa beleza, em terra, em cinza, em sombra, em nada. Cara, depois que uma pessoa falou isso, cara, tu vai para casa. Né? Então, geralmente ele tende a associar o amor à passagem do tempo. E com isso, vem a angústia, vem o pessimismo, o dilaceramento e a cultura do excesso, das intensificações, das hipérboles todas. Gente, para fechar aqui, ó, a poesia satírica do Gregório de Matos Guerra, que lhe rendeu em vida o apelido de Boca do Inferno, inclusive o exílio, lembra que eu falei? Lá em Angola. Né? E aí o Gregório de Matos Guerra, ele retorna ao Brasil, lembra? Para morrer em Recife. Lembra que eu falei para vocês. Só que foi exatamente devido a essa poesia, só que não é apenas, muitas vezes se fala assim, ó, o Gregório de Matos Guerra, a poesia satírica do Gregório, uma poesia de baixo calão, palavrão, né? Termos chulos. Não, gente. É uma poesia que ele é um grande poeta. Para ter uma ideia, olha, o Gregório de Matos Guerra é a grande voz da cultura nacional, da literatura brasileira, dos 3 primeiros séculos desse país. Até o século XIX, eu vou dizer, até surgiu um Gonçalves Dias, lá no romantismo brasileiro, a grande voz é o Gregório. O Gregório, ele abre, digamos assim, ó, uma linha na literatura brasileira para aquela cultura dos malditos. Até ontem, quem não se inscreveu lá no Notícias do Chapeleiro, o meu canal lá no YouTube, te inscreve lá. Sempre tem conteúdo novo e ontem eu postei basicamente o que a gente está discutindo aqui, que é o Gregório de Matos Guerra, só que eu fiz algumas associações com a cultura dos malditos poetas brasileiros, até eu arranquei com o poema do Mário Quintana, né, da condição desses seres espúrios, não desejados, por tematizarem se há religiosidade do século XVII, da Contra-Reforma, né, da Igreja Católica, e contrapartida a escravidão. Em contrapartida ao relaxamento dos hábitos nos canaviais. E o Gregório é o primeiro cara no Brasil que traz isso. Então ele se tornou maldito, ele foi demonizado, o Gregório de Matos Guerra. Só que ele não mediu a verve, a língua. Ele destravou a língua. Só que por vezes tem apenas poemas do Gregório que ele não emite sequer juízo de valores. Ele está lá apenas como um cronista do tempo. Com a sua câmera, ou como um cineasta, apenas registrando, passando a câmera por aquela sociedade e registrando comportamentos. Por vezes ele só registra, ele vai fixar festas populares, procissões. Sabe, não sei se já ouviram falar, a festa do entrudo, que foi introduzida no Brasil pelos portugueses, que é o carnaval.
O carnaval que nós conhecemos hoje, a sua origem, a sua baliza no Brasil é o entrudo português, né? Do Nordeste brasileiro. Né? E tem poemas belíssimos que ele fala apenas sobre a festa do entrudo em Recife. E que não tem nenhum palavrão, não tem nenhum juízo de valores. Agora, claro que ele se torna uma metralhadora giratória, como eu falei, não poupando nada em ninguém. E aí se fala muito que a linguagem, olha o que eu vou dizer, do Gregório de Matos Guerra, na poesia satírica, sendo dinâmica, viva, popular, ela é, olha só, ferina. Ferina é essa linguagem, por vezes, que também vai ter termos chulos, uma linguagem muito viva, como é a linguagem do nosso dia a dia. Agora, uma coisa que ele acrescenta, isso é muito importante, ele começa a brasileirar a língua. A matriz, obviamente, é europeia, o português de Portugal, mas ele começa... o que é esse abrasileiramento? É a contribuição das outras etnias. Ele traz para a língua portuguesa de matriz europeia africanismos. Ele traz elementos tupis-guaranis. Quer ver um poema do Gregório de Matos Guerra, já poesia satírica? Tem dois poemas que têm, mesmo, de certa maneira, o mesmo título, até porque são manuscritos, então se faz isso apenas por uma referência, tá? Para dar porque ele não lembra que eu falei que ele não escreveu de próprio punho isso, né? Foram manuscritos de admiradores, provavelmente, que se perpetuou pela oralidade. E tem um que ele fala, também soneto, tá? A cidade da Bahia. Ele diz assim, ó: a cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Olha a crítica, olha a atualidade disso. Em cada porta, um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Quer dizer, cara, isso é tão atual. É o teu vizinho, é o meu vizinho, aquele cara que fica, sabe, fofoqueiro? A fofoqueira, que tá ali, esquadrinhando para ficar alimentando boatos. As fake news, né? A casa do caralho, velho, tá entendendo? Aí ele entra nos terceiros e diz assim, ó: muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Ele não poupa ninguém. Estupendas usuras dos mercados, roubos dos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. No outro poema, ele já havia definido a cidade da Bahia com dois Fs. Um é furtar e outro é foder. A cultura, portanto, né, começa a surgir aqui no Brasil, uma cultura brasileira. Agora, e um outro poema que talvez esse seja o mais conhecido dos vestibulares, fica uma dica. Escuta um álbum do Caetano Veloso de 1972, logo pós o AI-5, quando termina a Tropicália, ele está no exílio em Londres. Como Gregório foi exilado, esse baiano, no século XX, também foi exilado por questões políticas do Caetano Veloso, né, e culturais. Ele produz talvez o melhor disco dele, que é Transa. Há pouco se lembraram os 50 anos e o disco Transa, o LP, o vinil, foi relançado. Ele musicou esse poema, deixa eu fechar isso com vocês, então, isso aqui, ó. A cidade da Bahia. Ele diz assim, ó: triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, eu estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. Ele está solidário à cidade da Bahia, mas ele percebe que a cidade da Bahia também entrega suas riquezas aos estrangeiros e ele se revolta contra a cidade da Bahia. A ti trocou-te, falando a Bahia, a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio, tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis cabelhuda, simples aceita sagaz brichote. Olha a palavra, brichote, é uma corruptela de breach inglês, é um estrangeirismo que se torna neologismo. Olha, é Brasil, é um termo brasileiro. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanhecera tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Se torna uma metralhadora giratória contra o seu tempo, contra a elite que ele fazia parte. Foi expulso. Fica a poesia, fica o lirismo, fica o comportamento pujante, o comportamento intenso desse grande poeta. Gente, beijo no coração de todos e de todas. Obrigado aí pela participação aí de vocês, né? E em breve, acredito muito em breve, a gente vai estar juntos construindo tudo isso, tá? Beijo, ótima semana, hashtag fica em casa. Quem pode, né, gente? Fica em casa, cuidando de ti, tu cuida do próximo, tá? Valeu, valeu, abraço, gente.